E você, está ouvindo Ah, bem? sim, sim, show. Bom, vamos lá, só para introduzir aí, né? Hoje a proposta dessa live aqui é a gente falar de home office, né? Que é um assunto que está em alta nesse momento, principalmente que as pessoas estão evitando o contato, as empresas estão evitando juntar, né, os funcionários dentro da empresa e não ter o controle disso. Então, o home office é um assunto que realmente, assim, tá se falando muito dentro das empresas, né? E, paralelo a isso, como ser produtivo nesse contexto, e também pensando na questão de fortalecimento de marca, para quem tem empresa, né? Como ser produtivo e produzir conteúdos, de repente, para fortalecer a marca, para quando todo esse cenário acabar, as empresas voltarem mais fortes do que estavam antes, né, de entrar nessa situação. Principalmente as empresas que dependem 100%, né, da presença para realizar vendas, enfim, aquelas que zeraram o faturamento. E eu acho que, para começar, né, eu acho que seria legal, Cirilo, você se apresentar aí, em seguida eu também vou me apresentar, e aí a gente começa aí falando de produtividade no home office. Perfeito, Márcio. Isso é uma preocupação de todos os empresários agora, e até das pessoas, né, que estão sendo orientadas a ficar em casa e a produzir em casa. Eu sou o Sidney, Uhum. eu tenho uma empresa que se chama Gestor Moderno. Nós somos uma consultoria especializada em micro e pequenas empresas. Nosso foco, Márcio, é trazer resultados a curto, médio e longo prazo para as pequenas empresas. Sabe aquele cara que monta um negócio e começa a empreender? Transformar ele numa empresa. Então, esse é o desafio da Gestor Moderno, pegar uns pequenos negócios e transformar em uma empresa de sucesso. E tem tudo a ver com o que Bacana. a gente está passando agora, né? Porque a gente tem alguns clientes já com muitas preocupações, o que fazer, como fazer. Então, acho que essa live vai Uhum. casar bem os conteúdos, né? Uma das pessoas precisando ficar em casa, né? Não é só uma recomendação, é uma atitude de pensar no outro, né? Se eu tenho que pensar no outro, Exato. vou ficar na minha casa, vou trabalhar, se eu precisar sair, o mínimo de contato possível, mas como que eu consigo manter minha empresa fazendo isso? E se eu sou funcionário, como que eu consigo ser mais produtivo estando em casa? Né? Porque hoje tem algumas Legal. dicas que a gente vai falar aqui na live, porque trabalho de casa não é para todo mundo e não é tão simples quanto parece. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Há muitos desafios aí, e muitas distrações, para falar a verdade, né? Legal. Sem E dúvida. para quem está chegando e também não me conhece, eu sou o Márcio, eu sou dono da Telescópio, né, agência digital, e a gente é especialista em marketing digital. A gente atende tanto pequenas empresas quanto grandes empresas, gerencia verba de anúncio desde R$ 500 até 60 mil por mês. E o nosso foco é ajudar empresas a construir sua marca e vender, né, através da internet, tá? Então, assim, para começar, vamos falar um pouco de home office. E existe um mito, né, de que as pessoas acham que existe uma grande diferença entre trabalhar dentro da empresa e trabalhar no home office, né, Sidney? Eu acho que você consegue desmistificar isso aí. A primeira coisa que a gente tem que entender, Márcio, que trabalho é trabalho. Não importa se eu estou na minha base, se eu estou dentro de um escritório corporativo, se eu estou dentro de uma empresa, se eu tenho um escritório, ou se eu estou trabalhando na minha casa, na mesa, em algum lugar específico. Isso Uhum, não tem diferença. E aí, para quem não tem o hábito de fazer home office, é muito difícil a gente ter essa virada de chave, porque eu estou em casa. Né? Então a pessoa fala assim: uhum. puta, que delícia, eu vou trabalhar de casa, vou pôr meu pijama, vou ficar de pijama o dia inteiro, vou botar o computador no colo, ficar na cama. E não é bem assim que funciona. Né? Quando a gente começa a pensar em home office, é home, mas é office. Então é trabalho em Exatamente. casa. Então a gente precisa ter essa disciplina. Eu preciso entender que naquele período, se eu estivesse trabalhando na minha empresa, se eu estivesse indo para um escritório, se eu estivesse indo para a minha corporação, para a minha empresa, eu estaria saindo de casa em um determinado horário, eu iria entrar no meu escritório, eu iria ter um Uhum. horário para cumprir, eu ia ter uma rotina diária de trabalho, e eu tenho que fazer tudo isso em casa. Então, o home office, o grande desafio do home office é trazer essa característica.
do que eu faço no meu trabalho para dentro da minha casa. Sim, Essa é a principal dificuldade que a gente tem. E aí entra aquela questão de que muita gente não está preparado, né? Não tem um lugar certinho ali para trabalhar, a família não está acostumada com esse contexto, né? Com essa situação. Então tem muito disso aí. Sim, sim. E como que você acha aí que essa galera consegue, não resolver, né? Mas aproveitar o máximo possível e como organizar isso com a família, o local de trabalho em casa? O que você tem aí de dica para ajudar a gente, cara? Porque eu também tô aqui, Tá. né? Tá, vamos lá. Para algumas dicas que são... Assim, Márcio, tem muita questão da própria disciplina, tá? Trabalho em casa envolve muito mais disciplina do que o trabalho no escritório. Porque quando você chega no escritório, sendo o dono do escritório ou sendo um funcionário do escritório, você se obriga a trabalhar, né? Você está vendo lá, você tem a telescópio, você tem lá o seu escritório, você entra, estão todos os seus funcionários trabalhando, você acaba entrando naquela mesma vibe e começando a trabalhar também. Em casa, a gente precisa criar algumas rotinas, Márcio, que são rotinas que vão te ajudar. Então, uma delas, por exemplo, você falou, às vezes não tem um local adequado. Cria um local adequado. Bota uma mesinha no lugar. Se você não tem um escritório na sua casa, nem todo mundo tem condições de ter um escritório em casa, mas prepara uma mesa, ou pode ser na mesa da cozinha mesmo, mas prepara um ambiente de trabalho, sabe? Tira as coisas do café da manhã, prepara a mesa, põe ali tudo que você precisa para o seu trabalho, seu computador, seu telefone, carregador, tomada, deixa tudo ali à mão, né? E, primeiro, prepara o seu ambiente. Se você tem condições de ter um escritório em casa, de ter lá um quartinho que você consiga preparar, é fantástico. Não tenho. Sim. Prepara uma mesinha, se não quiser ser na mesa da cozinha, arruma aquelas mesinhas desmontáveis, mas prepara um ambiente para você trabalhar. Sofá e cama são muito tentadores para a gente fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. Né? Você senta no sofá, liga a televisão, põe o computador no colo, desculpa, a sua produtividade vai cair e muito. Não, então, vou trabalhar aqui assistindo uma série na Netflix. Vou ficar vendo série. Não, eu só vou terminar de ver o jornal. Hoje, jornal, por causa da pandemia, jornal começa às 4 da manhã e termina às 3 da tarde. Jornal então, eterno. Se eu for ficar vendo só o jornal, eu vou ficar 11 horas na frente da televisão vendo só o jornal. Então não é legal. É legal a gente, assim, arruma um lugar, senta, bota seu computador, se prepara. Um outro detalhe também, Márcio. Se veste para ir trabalhar. Você não iria, eu não estou falando que eu sou advogado, eu preciso pôr terno, gravata, né? Não, mas põe uma roupa, tira o pijama, põe uma roupa. Tá, estou em casa, posso trabalhar de bermuda? Até pode, não tem problema. Mas se vesta para trabalhar. Aquele horário que você está indo para o seu cantinho ali que você preparou, é seu horário de trabalho. Então, se veste adequadamente e vai trabalhar. Pode parecer besteira, mas quando você se prepara para o trabalho, você mentalmente, né, sua mentalidade já muda. Você fala assim, não, realmente eu estou indo trabalhar, estou me preparando para o trabalho. Porque senão a gente acaba ficando tentado vou todo jeito que eu estou, vamos lá, ninguém vai ver mesmo. Sim. Acho que tem que se colocar no contexto, né, do trabalho. Você se preparar ali e falar, não, agora eu vou trabalhar. Mesmo que o ambiente seja diferente, eu acho que você preparar, né, que nem você falou, preparar a sua cabeça, preparar a sua mentalidade, que não, agora eu vou trabalhar, acho que é muito importante. E a roupa faz parte desse contexto também, né? Você sair só da cama e sentar numa mesa que tá de pijama, alguma coisa ali tá pisando, colocando o pé no freio, né? Você tá querendo fazer, mas tem alguma coisa puxando para trás ali. Dentro de casa tem muitas outras tentações, né? Você tem lá televisão, geladeira. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui, a Andréia deve estar nos assistindo, eu vou dar um exemplo dela. Né? Quando a gente começou a trabalhar em home office, né? Nós não temos um escritório, porque a gente atende o cliente nas empresas dele, mas em alguns momentos a gente produz conteúdo, produz coisas aqui em casa, né? Então ela tinha muito aquela preocupação, não, porque eu preciso lavar a louça, não, porque eu tenho que arrumar a casa, não, porque eu tenho...
E às vezes a gente tem isso, hoje que eu estou em casa, eu preciso arrumar o chuveiro, sabe aquela lâmpada, eu tenho que trocar, tem que cortar a grama, tem que passear com o cachorro. Você pode fazer tudo isso, desde que você saiba que você tem um horário de expediente. Tudo bem, eu não vou passar o cartão que preciso entrar às 8 e sair às 5. Tudo bem, mas assim, foca um determinado período. Então, você vai almoçar, você vai parar, não vai almoçar na frente do computador trabalhando. Para no horário de almoço, vai lá, prepara sua comida, almoça, depois dá aquele intervalo de 1 hora e pouco, que é o horário de almoço que você teria. Aí você pode assistir um pouco de jornal. Terminou, volta e foca novamente no trabalho. Eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que se preocupar. A casa gera muitas distrações, tem muitos afazeres, muitas coisinhas que a gente pode fazer. Eu vou descer para ir na geladeira. Eu vou ir até a cozinha ali só porque eu quero uma água. Não, já leva a sua garrafa, já prepara o seu café, já deixa as coisas. Depois eu tenho até outras dicas, né? É importante a gente fazer algumas pausas no trabalho, mas é legal a gente preparar o nosso ambiente como a gente estivesse na empresa. Você você pode levar seu cachorro para passear, depois você chegar no trabalho você leva seu cachorro para passear. Exatamente. Você tem que trocar a resistência do chuveiro que queimou. Quando você chegar no trabalho, você troca a resistência. Sabe, a gente tem que entender, não é porque é home office que eu posso, já que eu estou em casa mesmo, não. Foca uma parte do trabalho ali, e aí depois eu vou ter o tempo para fazer outras coisas. A vantagem do home office, você não precisa pegar o carro, se deslocar até o trabalho, achar uma vaga, estacionar, ir para o escritório. Não, você está em casa. Então, esse tempo você ganha, você tem mais produtividade porque você ganhou esse tempo de deslocamento. Isso é importante. Esse é um ponto muito positivo, né? E aí, assim, cara, sentou na mesa, vou trabalhar. O que as pessoas podem fazer para tornar, né, esse momento aí o mais produtivo possível, assim? Sentei, vou começar. O que eu faço primeiro para tornar meu dia bem produtivo, né? Legal, Márcio. Primeiro, você já está tudo combinado, você já combinou com a sua família, né? Quem tem filhos em casa sabe que às vezes é um sacrifício. Combina com todo mundo. Deixa claro que nesse horário eu estou trabalhando, então não quero interrupções. Esse é um ponto. A gente precisa evitar as interrupções. Eu estava vendo uma pesquisa uma vez, Márcio, que cada vez que a gente é interrompido, isso serve também para o escritório, serve para quando a gente está trabalhando fora do home office. Toda vez que a gente é interrompido enquanto a gente está fazendo uma atividade, a gente demora de 3 a 7 minutos para voltar a ter foco naquilo que a gente estava fazendo antes. Nossa. E a gente passa, no decorrer do nosso dia, em torno de 50 a 60 interrupções de trabalho por dia. Então, se a gente for somar que uma média de 5 minutos para a gente retomar as nossas atividades e a gente é interrompido em torno de 30 vezes por dia, a gente está falando que a gente perde umas 2 a 3 horas só para tentar retomar as nossas atividades quando a gente é interrompido. Uma olhadinha no WhatsApp e já foi embora. Ferrou. Então, assim, uma das coisas, a gente precisa focar, a gente precisa ter uma lista de tarefas. Né? Eu sempre oriento, quando a gente começa a falar de produtividade, né? A gente está até terminando de produzir um curso sobre produtividade, e um dos focos determina algumas tarefas, 4, 5 tarefas que você precisa fazer naquele dia. Então, amanhã, meu dia, segunda-feira, o que eu preciso fazer? Quais são as 4 ou 5 tarefas que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum, que eu tenho que entregar até o final do meu expediente, do meu dia, né, do meu expediente de trabalho. Então, essa é uma das coisas. Lista suas tarefas. Se a gente for esperar para amanhã abrir o WhatsApp para ver o que tem para fazer, o WhatsApp ele toma ele é uma rede social que nos abduz. Ele leva a gente para outros lugares para fazer coisa que não é nossa prioridade. E se você não tem esse foco, nem você falou, né? Essas 5 tarefas, você acaba sendo engolido por tudo aquilo que vai aparecendo, né, no dia a dia para você resolver. Você virou o famoso apagador de incêndio, né? E aí, a gente dia... E são normalmente as tarefas dos outros. Exato. Né? As tarefas dos outros. Aí vem uma solicitação no WhatsApp, vem um e-mail de um cliente que a gente precisa responder. Então,
independente se eu estou trabalhando em casa, ou se eu estou trabalhando na empresa ou no escritório, é importante a gente definir quais são 4 ou 5 tarefas que eu não posso deixar de fazer. Que a gente tem que terminar o dia com aquelas tarefas. Então isso é fundamental, é uma dica extremamente importante de produtividade. Show. Defina suas tarefas. Tá? Isso é fundamental. Se eu não tiver tarefa... Sabe por que também, Márcio? A gente tem uma das verdades absolutas da produtividade. Tarefa nunca acaba. Sempre, sempre você vai ter alguma coisa para fazer. Sempre. Tá? Sim. Então não adianta a gente querer esgotar todas as tarefas, mas a gente precisa entender quais são as... Pô, eu sei que eu tenho alguma coisa importante para fazer na segunda-feira. Então quais são as 5 tarefas mais importantes? Se eu der conta de fazer outras, eu faço, mas eu tenho que definir quais são as minhas prioridades, porque senão a gente é engolido pelas tarefas, né? As tarefas elas viram uma grande avalanche e ela passa por cima da gente, toma o nosso tempo, e aí quando você chega no final do dia, acabou. Né? Putz, sim, acabou o sim. dia. E uma coisa importante que você falou aí é que a tarefa nunca acaba, né, cara? Se a gente quiser trabalhar 24 horas por dia, a gente tem tarefa ali, mas se a gente não define o que é importante, o que é urgente, né? Eu acho que você vai falar também disso. A gente vai ficar perdido aí nesse mar de tarefas e não sai do lugar, né? Você sente que você está patinando e acaba o dia, você sente que não fez nada. Acaba acontecendo isso. Isso que você falou, né, do que é importante, do que é urgente, isso é um conceito da tríade do tempo, né, do Christian Barbosa, mas que ela é muito importante. A gente usa muito isso quando a gente começa numa empresa, quando a gente começa um trabalho de produtividade, gestão administrativa em uma empresa. A gente tem coisas do nosso dia a dia, coisas que são importantes, coisas que são urgentes e coisas que são circunstanciais. Né? Normalmente as coisas são importantes, aquilo que a gente planeja, aquilo que nos leva a atingir os nossos objetivos, aquilo que a gente realmente quer alcançar. Sabe as 5 tarefas que a gente precisa fazer no dia? Exato. São as coisas que são importantes. Algumas coisas, quando a gente deixa de fazer, né, a gente deixa de ver o que é importante nos dias anteriores, aí chega uma hora que vira urgente. Por exemplo, eu preciso correr para pagar um boleto que está vencendo, então corre no banco. Já venceu, não dá para pagar mais pela internet. Corre para o banco. Ou, está no prazo para entregar o negócio do cliente, então para tudo e vamos fazer aquilo que é urgente. As coisas urgentes, elas acontecem. Normalmente, elas acontecem quando quando não foi feito quando ela era importante. Ela foi deixada, virou urgente. Exato. Então, mas tem coisas que são, e a gente tem que fazer e não tem jeito. E tem as coisas que são circunstanciais. Sabe o que é circunstancial? Sabe aquela hora que você pega o celular na mão, e aí você começa a ficar, e aí quando você vai ver, tem uma pesquisa também que diz que o brasileiro passa 3 horas, em média, por dia nas redes sociais. Nossa, 3 horas por dia nas redes sociais. Imagine isso no final do mês. Quanto não dá de tempo? Se a gente pegar 30 dias, você está falando em quase 100 horas que a gente passa nas redes sociais. Seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, LinkedIn, Twitter, qualquer outra rede social que a gente tem. Então a gente passa. E isso acaba sendo circunstancial. Sabe aquela coisa que você começa a fazer ou alguém te pede... Ou você está em algum lugar e um amigo fala assim, Márcio, você pode ir em tal lugar para mim? Você fala, não, claro, eu vou. É circunstancial. Ou tem aquela reunião do trabalho que não está programada e que de repente alguém chegou para falar, Márcio, tem como você participar lá para mim agora? Putz, eu não vou conseguir, vai lá você. Circunstancial. A gente acaba deixando a nossa vida muito tempo ser circunstancial. E ela toma conta de tudo aquilo que é importante, né? Sim. Então, se a gente for resumir um pouquinho, né, do que eu tinha pensado para a gente falar de produtividade, é isso. Ó. Então, foca naquilo que é preciso. Então, defina lá 4, 5 ações tarefas que realmente você precisa fazer. Tá? Não pode deixar. Anota, deixa em algum lugar. Tem aplicativos para isso, né? E aí a gente coloca lá no aplicativo quais são as atividades, e aí você vai dando check nas atividades. A gente tem um planner que ajuda também, onde você vai colocar lá suas atividades diárias, e aí no final do dia você vai dando checkzinho, assim, ó, fiz,
Fiz. Porque é tão gostoso, tão satisfatório quando você termina o dia e você conseguiu dar o check em todas as atividades que você colocou. Então isso é muito legal. Aqui na empresa a gente já usou alguns, você falou de aplicativo, né? A gente já usou alguns muito bons, assim. O primeiro que a gente utilizou foi o Trello, que ele tem a versão gratuita, que dá para adicionar bastante gente aí, né? Para gerenciamento de tarefa. E aí você consegue criar colunas, né? Criar um processo. Essas aqui são as tarefas pendentes, essas são em andamento, essas são as finalizadas, em aprovação. E hoje a gente usa um que chama Monday, que é muito legal, mas ele não tem versão gratuita. E também dá para você criar esses processos, isso. Mas é essencial, assim, eu não consigo ver a empresa rodando sem o gerenciador de tarefa. Porque antes, no início, né, quando eu comecei como freelancer, eu trabalhava de casa, inclusive, o meu era home office eterno, vamos dizer assim, né? Era sempre home office. E era só eu, então não precisava gerenciar tanto assim as tarefas. Agora tem mais 5 pessoas lá, né? Então já se torna mais complexo o processo e tem que ter toda essa tarefinha escrita, senão o negócio não anda. O Trello é uma das ferramentas que a gente orienta quando a gente entra numa empresa e a empresa não tem nenhum tipo de controle de processos. É uma das ferramentas que a gente sugere, né? Por exemplo, agora que você está trabalhando em home office, seus colaboradores também provavelmente estão cada um na sua casa produzindo. O Trello ele te ajuda de uma forma fantástica. Por quê? Você define qual o escopo do trabalho, coloca lá no a fazer todas as atividades, você cria um cardzinho para cada um deles, e aí a pessoa pega, Márcio, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Eu te aviso, pego o card, ponho lá fazendo, e aí eu vou executando. Quando terminar, eu jogo no feito, e assim a gente vai produzindo. E o bom é que isso reduz a quantidade de comunicações também, porque uma vez que a pessoa arrastou, eu sei, né? Ela não precisa me avisar. Eu posso configurar alertas lá, checklists, enfim. Sim. O controle fica centralizado e aí a gente é muito mais produtivo como equipe nesse caso. Sim, é fantástico, é fantástico. Existe um que é gratuito, mas esse é mais para as tarefas, que é inclusive um que eu vou ensinar a usar no curso de produtividade que a gente vai lançar, que é o da Microsoft, que chama To-Do List. É um aplicativo simples, mas assim, ele ajuda muito, que é a história de você criar essas tarefas. Então eu coloco as tarefas que eu tenho para o dia, que eu tenho para a semana, o que eu tenho no mês, e aí eu consigo, a partir do momento, definir aquelas tarefas, conforme elas forem acabando, eu vou dando check, ele vai me avisando quais são as tarefas que eu ainda tenho pendentes. Então ela é bem legal para eu não esquecer. Lembra, a gente precisa focar naquilo que é preciso. Então, sim, tarefa, ela me ajuda muito, porque eu preciso definir exatamente em que momento que eu tenho que fazer aquilo. Qual a diferença de tarefa e agenda? A agenda é quando eu tenho um compromisso com o horário. Justamente isso. Tá. As tarefas é aquilo que eu tenho que fazer durante o dia. Não importa se eu vou fazer uma parte de manhã, uma parte à tarde, se eu vou fazer um pouquinho no final do dia, mas é uma tarefa, é uma atividade que eu tenho que fazer. A agenda é muito mais voltada para o compromisso. Então, por exemplo, nós marcamos essa live hoje às 19 horas. Então, isso estava na minha agenda. Exato. Agora, preparar conteúdo para a live. Isso não precisa necessariamente estar dentro de uma agenda no horário marcado. Qual que é a diferença? A agenda tem que ter um horário de início e horário de término. E é extremamente importante. Eu até coloco, a gente precisa ter a lista de tarefas e a gente precisa ter a agenda. As duas coisas têm que funcionar simultaneamente. Sabe por quê? A gente às vezes se perde no decorrer do dia dos compromissos. Então eu posso colocar na minha agenda as minhas tarefas. Eu tenho que produzir conteúdo para live até meio-dia. Então, se eu tenho dificuldade de parar um momento para produzir, eu posso colocar na minha agenda, das 11 a meio-dia, preparar conteúdo para live. Sim, Agora, só tarefa não tem importância. Pode acontecer a hora que for. Eu acho que eu já ouvi um nome para isso. As pessoas criam blocos de tempo, né, para se dedicar a tarefas específicas que levam mais tempo para executar. Eu não vou me lembrar, sim, eu acho que tem um nome, mas enfim. Você bloca o seu tempo para ser mais produtivo. Você fecha a tua agenda e fala, vou trabalhar nisso de tal hora a tal hora, né? Senão não sai nunca. Sim. Existe uma técnica que a gente usa muito em produtividade, que essa é um pouquinho
complexa, vou explicar rapidamente, mas assim, essa a gente vai colocar também num curso para ensinar as pessoas a fazerem, que é a técnica Pomodoro, ou técnica da atenção concentrada. Né? Então a técnica ela define assim, você destina um tempo, a técnica original falava em 25 minutos, né? Então 25 minutos de foco completo em uma ação específica, e depois 5 minutos de intervalo entre um bloco e outro. Particularmente, eu já testei várias opções. Eu gosto muito de trabalhar com 50 minutos de produção contínua. Então, nesses 50 minutos, eu desligo todas as notificações de WhatsApp, de e-mail, fecho caixa de e-mail, fecho notificações do WhatsApp no computador ou no celular, ou às vezes até ponho o celular no modo avião. 50 minutos de produtividade focada, sem parar. Às vezes, quando eu estou trabalhando aqui com a Andréia, eu ponho fone de ouvido para não atrapalhar, que a Andréia trabalha aqui do lado, ó, tem o computador dela aqui, eu fico aqui. 50 minutos produzindo, sem parar. Aí, terminou esse tempo, eu ponho no relógio, ponho no cronômetro, deu 50 minutos, vibra aqui o meu reloginho, eu paro, levanto, né? Eu moro num sobrado, então eu desço, vou lá, troco minha garrafinha de água. Aí eu dou 10 minutinhos de pausa e volto para mais um bloco de 50 minutos de produção e mais 10 de intervalo. Então isso eu chamo a técnica Pomodoro. Mas ajuda fantástico. Ela é muito legal. É legal que você dedica ali 50 minutos de foco total, né? Você entra em flow ali durante esses 50 minutos e não pensa em mais nada. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer uma tarefa sair de vez, assim, você executar mesmo essa aí. E a gente tem que entender uma coisa também, Márcio. A história de ser multitarefa, ela não funciona na produtividade. Quando eu falo em ser multitarefa, tem gente que fala assim, não, porque eu estou aqui produzindo, né, eu estou produzindo a arte de um cliente, mas eu também estou no WhatsApp e eu estou aqui escutando um podcast. Desculpa, você está fazendo 3 coisas e não está fazendo nenhuma direito. Se você pegar, por exemplo, usando aí o caso, né, da agência como um exemplo, 50 minutos de produção contínua de arte, ou de um site, ou de um código de programação, onde você está lá só pensando nisso, você não tem outra distração, seu trabalho vai fluir de um jeito tão rápido que você vai conseguir aumentar em muito a sua produtividade. O que você demoraria, às vezes, 2 horas, 3 horas para fazer, em 50 minutos, só daquela ação, você produz. Exato. Terminou aqueles 50 minutos, na próxima rodada, aí você pode fazer outra coisa. Aí você pode tirar um tempo para ouvir um podcast, aí você pode tirar um tempo para responder os seus clientes por WhatsApp. Eu não estou falando que você não precisa nunca mais usar o WhatsApp. Não, a gente usa o WhatsApp para o trabalho. Mas usa lá, olha, eu vou deixar um período desses meus 50 minutos para 30 minutos para ouvir, para responder o cliente e 25 para ouvir podcast. Ótimo. Sim. Mas faz uma coisa de cada vez. O nosso cérebro, ele tem capacidade de fazer várias coisas? Até tem. Mas a gente é muito mais produtivo quando você foca em uma única coisa de uma vez só. Então isso é bem interessante. É bem legal. E tudo isso que você falou aí, cara, serve tanto para quem tem empresa, para quem não tem empresa, tanto para fazer tarefas do negócio, quanto as tarefas do dia a dia mesmo, né, de casa. Não é algo focado só para quem tem negócio, só para quem tem empresa, só para quem precisa fazer algo profissional. Você pode fazer isso para organizar a sua casa, enfim, pode ser para qualquer coisa. Pode, para fazer a faxina do dia, para organizar uma festa, para fazer a faxina do dia, para ler um livro. Tem gente que tem dificuldade de ler. Se você falar assim, eu preciso ler um livro, putz, é difícil. Então assim, ó, eu vou ficar 50 minutos lendo um livro. Então eu desligo eu vou num lugar exclusivo, fechado, sem interrupção, e vou ficar só 50 minutos. Passa assim, ó. E aí você lê lá 50 minutos de livro, vai dar 40, 30, 40 páginas que você lê por dia. Então isso ajuda. Eu quero aprender a fazer algo novo, então eu vou me dedicar. Tem um curso online que eu comprei. Então se dedica, 50 minutos, senta lá, bota um fone de ouvido, liga o curso
e faz o curso focado naquilo ali. Só naquilo. Esquece, produtividade e multitarefa não combinam muito bem. Porque quando a gente fala em multitarefa, a gente tem que estar o tempo todo, o nosso cérebro tem uma grande capacidade, mas imagina o tempo todo eu tenho que ficar distanciando. Opa, agora é uma coisa, agora é outra. Não, agora eu tenho que prestar atenção. O que falou mesmo no podcast? Aí você está prestando atenção no podcast, aí aquelas 2 linhas de código que você estava digitando lá, putz, deu erro. Aí você vai ter que voltar lá. Então, não adianta, foque em uma coisa de cada vez. E aí vem a importância da tarefa. Se eu tenho tarefas definidas, eu sei, opa, peraí, essa minha tarefa eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo. Essas outras tarefas são menos tempo. Então eu consigo falar, ó, das minhas 5 tarefas, eu vou dedicar 3 horas para isso, meia hora para isso, meia hora para esse outro, 1 hora para essa outra tarefa, e eu consigo distinguir no meu trabalho o que eu vou fazer e ser muito mais produtivo. Uhum. É muito comum, Márcio, assim, a gente programa, não, eu vou ficar 1 hora para fazer um texto ou para produzir um conteúdo para colocar na nossa página ou para ir falar com um cliente. Só que quando você está com a atenção concentrada, você termina em meia hora. Você fala, putz, já terminei. Não é por quê? Porque você está concentrado só naquilo. Então, aumentem muito a sua produtividade. Exato. Show de bola. E aí, com essas questões de produtividade, né, a outra proposta também dessa live era a gente falar sobre a questão de posicionamento e fortalecimento de marca, né? Uma vez Sim. que a gente está trabalhando 100% em home office, cara, tem muita empresa, inclusive cliente nosso, que é dependente 100% do cliente estar presente ali para ele realizar uma venda, né? E a maior dúvida é, putz, e o que eu faço agora? Eu não posso abrir minha loja, eu não consigo encontrar meus clientes e não estava preparado, não tem uma loja online, né? Não tem um e-commerce para fazer essa venda. E o que eu tenho, né, recomendado para essas pessoas? Agora é a hora de você fortalecer a tua marca e não pensar na venda. A venda você vai ter que pensar de novo a hora que essa onda acabar, né? Que é quando você vai conseguir, de novo, se relacionar mais próximo do seu cliente e realizar a venda, no caso, se você depende da presença dele física, né, para realizar essa venda. E como que a gente pode trabalhar isso, né? Uma é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, se você não pode encontrar com o seu cliente, uma forma de se relacionar é fazendo lives, por exemplo. Aqui, o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Entregando conteúdo de valor para as pessoas que estão assistindo a gente está ensinando elas a fazer algumas coisas que para uns é novidade, para outros é algo completamente novo que pode mudar, né, a rotina deles daqui para frente. Então, assim, uma forma de você fortalecer a tua marca é você conversar, simplesmente conversar com o teu cliente, com o seu público, né? E live é uma forma de fazer isso aí. E toda essa questão de produtividade que você falou até agora, as pessoas podem usar para se organizarem para fazer isso nesse momento de home office, né? Principalmente o dono de pequeno negócio aí. Então, live é uma forma. Outra forma de fortalecer e se posicionar também, né, é a questão de fazer vídeo de conteúdo. O que a gente vai fazer depois que terminar essa live aqui? A gente vai fazer o download dela e vai colocar lá no YouTube. Por que não fazer isso, né? Já que a gente já está produzindo esse conteúdo aqui, fazer o download dela e jogar lá no YouTube para pessoas que costumam consumir mais informação no YouTube do que no Instagram, do que no Facebook, possam consumir isso aqui também. Então, é uma outra forma de posicionar e de fortalecer a marca, né? E isso você faz também, né? Eu vejo que você gravou alguns vídeos. Além de vídeo, também tem a questão dos posts, né? Da gestor moderno. Você fala bastante sobre tempo, enfim, em geral. Então, você também... tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vive no dia a dia, né? Não só os vídeos, mas também os posts. Marcelo, é uma preocupação, porque assim, né? Quando a gente fala em marca... Todo empresário sonha em ter uma marca reconhecida, né? Todo empresário sonha em virar um Bombril da vida, uma Coca-Cola, né? Ninguém compra palha de aço, todo mundo compra Bombril. Por quê? Porque é uma marca que ficou tão forte e criar marca. E hoje a gente tem uma questão de criar marca. Antes eu falava assim, não, mas eu não tenho dinheiro para investir, porque fazer um comercial na televisão é muito caro, né? Hoje você pega o seu celular, que você já tem, Exato. com a conexão de internet que você já tem,
com ferramentas gratuitas que você já acessa, né? Você estava dando exemplo do YouTube, do Instagram. Você está aqui, seu computador está na sua frente, liga o celular, fala alguma coisa de valor para as pessoas, né? Exatamente. As pessoas hoje valorizam muito essa questão do que é conteúdo. Então, se eu vou falar de produtividade, entregue conteúdo. Tem gente que tem medo de entregar conteúdo porque fala assim: ah, Márcio, se você ensina para mim como que eu faço um bom anúncio no Instagram, para que eu vou contratar a Telescópio se eu posso fazer porque ele me ensinou a fazer? Existe essa mentalidade. Vai tentar fazer e ver que dá trabalho, que não é um negócio só chegar a apertar 2 botões, dá um trabalho, mas então valoriza o seu trabalho. Mas aí, se eu quiser fazer com o conteúdo que você me ensina, eu também consigo fazer, não é impossível. Só que eu vou fazer de um jeito não tão profissional quanto você. Então, eu acho que entregar conteúdo é um reforço de marca muito grande. E agora que a gente está passando por esse negócio, as empresas com essa dificuldade, algumas empresas realmente correndo sérios riscos de fechar, inclusive, porque não está vendendo. Se eu não tenho caixa, se eu não organizei minha empresa antes, provavelmente agora a gente vai ter uma dificuldade muito grande para quem necessita de venda direta, né? Exatamente. Então é importante nesse momento reforçar a marca. Exato. Como dizem, problema é solução, né? Se o problema é ter que ficar em casa, transforma isso em solução para reforçar a sua marca através de se aproximar, né, dos seus clientes através de conteúdo. E hoje muito se fala também na questão de autoridade, né? Como que eu me torno autoridade no meu mercado, né? Como que eu faço com que as pessoas vejam que eu entendo daquilo que eu faço e que eu posso entregar o resultado que elas buscam. Conteúdo é isso. É isso, uma vez que você se posiciona ali como professor, você já é visto, né, como alguém que entende daquilo que você está falando. Tá? Então tem esse efeito também, os vídeos que você pode publicar. E é grátis, é gratuito. Fazer post no Instagram ou um perfil novo no Instagram é gratuito, no Facebook, gratuito. Canal no YouTube, gratuito, 100% gratuito. É só você produzir e publicar. E aí entra uma outra questão, né? Tá, produzir e publicar, mas Márcio, meu post chega para poucas pessoas, cara. Como é que eu faço, né? No orgânico lá eu tenho, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram, 1.000 seguidores no Instagram, mas o meu post só chega para 30, para 20. E isso acontece porque Facebook, Instagram e YouTube são empresas, né? Então eles precisam pagar os funcionários deles também, são muitos. E qual que é, né, o produto dele? Ele vende você. Você é o produto do YouTube, você é o produto do Instagram, você é o produto do Facebook. Então, como que funciona isso? Você vai lá, cria o teu perfil, coloca as suas informações. E na hora que um anunciante decide para quem ele quer anunciar, né, o perfil do cliente que ele quer impactar, ele vai chegar em você de alguma forma esse anúncio, e aí o Facebook, Instagram e YouTube ganham dinheiro. Então é basicamente dessa forma. Se você quer impactar mais pessoas, além do que você está impactando hoje com a sua mensagem, primeiro, se você postar vídeo, o seu post tende a chegar para um número maior de pessoas do que se você postar imagem ou só texto. Então o vídeo já entra em vantagem aí. E se você impulsionar, né, se você criar um anúncio desses vídeos, também tem a tendência desse vídeo chegar mais longe através de impulsionamento de forma mais barata. Porque as pessoas tendem a engajar mais com vídeos do que com imagens, né? Não é uma regra, né, mas existe uma tendência. E tem um outro ponto que em texto, você não sabe se a pessoa leu uma palavra, 2 palavras, 1 linha, 2 linhas, ou leu o texto inteiro. O vídeo, a ferramenta do próprio Facebook e do próprio Instagram, ela possibilita que você enxergue a porcentagem de pessoas que chegaram até certo ponto do seu vídeo. Então você vai criando uma audiência, você vai se relacionando ali com seus clientes já, ou potenciais clientes, pessoas que ainda não compraram de você, mas que assim que tiver, né, uma oportunidade, ela vai comprar porque você conquistou ela através daqueles vídeos ali. Então, são essas formas de você se posicionar, mostrar quem você é, e também tem aquela questão, acho que você já já teve que lidar com isso, né? Produtividade é só para quem tem empresa, né? Ou gestão financeira é só para quem tem empresa. Eu não preciso disso, eu não tenho empresa, pô, sou funcionário, ganho salário no final do mês. E no meu mercado tem a questão de
Como que eu posso dizer? Vídeo é só para quem tem negócio que vende para pessoa física, né? O B2C. Para B2B não funciona. E aí entra aquela questão, né? A venda, ela acontece de pessoa para pessoa. Você não vende para um CNPJ. É uma pessoa que compra de você. Por mais que tenha ali a empresa como instituição, vamos dizer assim, né? É a empresa que está comprando de você, você está se relacionando com o comprador ou com o dono da empresa. Então, esse modelo, esse conceito, assim como a base, né, da produtividade que você deu aqui serve para qualquer contexto, o que eu estou falando de vídeo, de conteúdo, de posicionamento e fortalecimento, serve para qualquer contexto de negócio, né? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Tá? E sabe uma coisa, Márcio, que eu tenho percebido, só completando um pouquinho, apesar de não ser da área de marketing, mas de também gostar de estudar bastante, as pessoas agora, por exemplo, nesse período, tem muita gente que está em casa, as pessoas vão começar a consumir mais conteúdo. O conteúdo, porque assim, é legal você estar bem informado com relação à pandemia e tudo mais, mas está começando a ter uma overdose de informações e que as pessoas começam a estar assim, querendo consumir outras coisas. E eu acho que agora, para reforçar, né, você estava falando de reforço de marca e de como criar esse conteúdo, eu acho que agora é o momento onde as pessoas também vão começar a consumir mais desses outros conteúdos. Então, criar vídeo agora tem tudo a ver, porque as pessoas querem isso. Pô, eu estou em casa, eu já trabalhei, eu já não tenho mais aquela questão de deslocamento, eu tenho que ir até o trabalho, eu tenho que voltar do meu trabalho. Não, eu já estou em casa, então se eu terminei minha tarefa, as tarefas que eu tinha comprometido ali na minha produtividade, eu começo a consumir mais conteúdos, e às vezes não necessariamente só televisão. As pessoas começam a consumir conteúdo. Então, é isso que você está falando. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, agora é hora de criar conteúdo para essas pessoas, de mostrar a sua cara, quem você é, o que você faz, ou ensinar alguma coisa legal que a sua empresa faz, para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho. Então, o que a Telescópio faz, o que a Gestor Moderno faz, o que as outras empresas, o que a sua empresa faz. E as pessoas começam a associar você, né, com a sua cara, quem é, tô vendo o Márcio aqui, tá barbudo, de óculos, mas ele tem uma agência digital, ele tem uma agência, ele faz anúncio, ele ajuda a empresa. Olha que legal, a gente começa a criar a identidade, né, que você estava falando de reforço de marca, tem muito a ver também com a identidade do próprio empresário, né? Se você é empresário, se você é empreendedor, eu estou te vendo, né? Eu passo a confiar, eu compro melhor de quem eu conheço, de quem eu confio. Exato. Pessoas compram de pessoas. Então acho que agora é a hora de, se você quer melhorar seu posicionamento, sua marca, acho que agora é a hora de investir em conteúdo. E a gente não é muita coisa. Não é muito investimento, não preciso comprar nada, não preciso gastar dinheiro. Não necessariamente todos os vídeos que eu faço eu vou ter que colocar um anúncio, publicar e impulsionar isso Não! Cria conteúdo e divulga para as pessoas. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Independente se você for distribuir, né, impulsionar esse vídeo, produza e coloque lá. Em algum momento, alguém que precisa ver aquilo vai cair naquele vídeo e isso vai ser positivo para você. E isso não é nem eu, nem você que está falando aqui, né? A gente vê aí as grandes marcas liberando todos os canais, Netflix liberando fazendo algumas promoções aí, a gente vê grandes universidades liberando cursos online gratuitamente, tem da Harvard, da USP, tem várias empresas, ou a Udemy, né, liberando vários cursos gratuitamente ou fazendo promoções, porque a galera está em casa e muita gente quer aprender, quer usar esse tempo para aprender, para estudar, para a hora que voltar no dia a dia normal, né, tá muito melhor do que estava antes desse acontecimento aí do corona. E você acha que a pessoa está perdendo dinheiro? Por exemplo, minha filha sentou aqui, porque todos os cursos da Faber-Castell, de desenhos da Faber-Castell, estão liberados. Sentou ela e a Andréia, minha esposa, aqui, né, fazendo o curso, desenhando. Ela está liberando conteúdo. Mas ele está deixando de ganhar dinheiro. Não está. Se você for ver, ela está liberando conteúdo, as pessoas vão... E aí quando eu ir numa loja, numa papelaria, e eu vou ver a marca Faber-Castell, que já é uma marca extremamente conhecida,
gera na pessoa uma questão de gratidão. Putz, lembra que eles liberaram todos os cursos? Aí você vai e você Exato. começa a olhar, né? Reforçar a marca nesse momento de crise, a gente está próximo, né? Existe um efeito o pessoal chama de gatilho mental da reciprocidade, né? Que a marca te ajuda Sim. no momento que você precisa ou no momento que você está procurando por informação, ela te entrega de graça e você tende a consumir ela num futuro, num momento de decisão entre essa marca e aquela, eu vou consumir aquela que me ajudou, né? E não a outra que eu nunca ouvi Em falar. algum momento ela me ajudou, pronto, eu lembro dela, né? Exatamente. E é basicamente isso. A questão e também tem uma outra forma de você interagir, que é a questão dos box de perguntas, né? Que aqui no Instagram e no Facebook agora a gente tem a possibilidade, agora não, já faz um tempo, a possibilidade de colocar o balãozinho e você abrir a tua empresa para as pessoas perguntarem o que elas quiserem. Você interage a partir das dúvidas que ela tem. Então, essa é uma outra forma de ajudar quem está ali para consumir o seu conteúdo. Ele te envia uma pergunta e você transforma a resposta dessa pergunta em um conteúdo. E aí isso quebra aquele mito de... Não é nem um mito, né? Mas é uma dificuldade. Putz, o que eu vou produzir? Que vídeo que eu vou fazer? O que eu vou falar? É só você jogar para os seus clientes que eles vão falar as dúvidas que eles têm. E aí você responde essas dúvidas. É mais simples do que parece. Sua audiência te responde, né? Sua audiência vai te dando o Exatamente. seu conteúdo, né? Exato, você não tem que tirar do nada, né? Lógico que se você for especialista, você já tem uma gama de conteúdos aí para produzir. E quanto mais você produz, mais dúvidas vão gerar do lado de lá, né? E você usa essas dúvidas para produzir cada vez mais conteúdo e ajudar cada vez mais quem está do outro lado. Porque quando eles tiverem que tomar uma decisão de compra e ele ter você e o seu concorrente, eles tendem a optar por você e não por quem nunca ajudou ele, né? Então tem muito disso, tá? Então, assim, essa é uma forma simples e todo mundo tem ferramentas, só precisa de um celular e uma câmera que funcione, internet e acabou. Perfil no Instagram, Facebook e YouTube também gratuito, então acho que não tem desculpa aí. Fortalecer a marca é algo mais simples do que parece. E agora você pode ter a distribuição do seu conteúdo muito mais barata e até de graça, né? Porque as pessoas estão consumindo mais conteúdo, então as plataformas vão tender a distribuir mais também. E é Sem isso, dúvida, sem gente. dúvida. Acho que Sem dúvida, Márcio, acho que foi muito legal, hein? a Foi bem nível de legal. Temos que produtividade, repetir. a nível de produtividade e de fortalecimento de marca aí, espero que a gente tenha ajudado quem está acompanhando a gente desde o início dessa live. E se tiverem dúvidas também, podem enviar que a gente vai respondendo, né? Vamos dar uns 2 minutinhos aí para dúvida. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra essa live e vamos começar a semana aí, finalizar o domingo e começar a semana. Alguém Bem tem alguma... produtiva, por sinal. Opa, já vou listar as tarefas aqui, cara. Show, gente. Bom, acho que ninguém tem uma dúvida, então eu tomo isso como um ponto positivo, porque se não tem dúvida é porque foi muito bem explicado, né? Legal. Maravilha, Não, e gente. também, Márcio, eu acho que a gente também tem o dever de colocar à disposição. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, e aí no decorrer né, dos acontecimentos, os nossos perfis estão aí à disposição também. Se a pessoa quiser mandar por direct aqui na Gestor Moderno ou na Telescópio também, provavelmente você vai responder prontamente, assim como a Gestor Moderno. Porque nesse momento, não só reforçar a marca e ser produtivo, a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que estar no momento de juntos a gente vai passar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Exatamente. Não importa o tempo, se é bom ou se é ruim, tudo passa. Então isso também vai passar, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Tá bom? E vamos estar juntos muito melhores do que a gente entrou aqui lá na frente. Com certeza, Márcio. Opa, acho que caiu. Maravilha, então, Sidney. Obrigado aí, cara, pelo seu tempo. E vamos em frente. Um abraço. Isso aí, Marcelo. Um grande abraço e vamos repetir mais vezes. Vamos sim. Até mais, gente. Falou. Até. Tchau, tchau.